noite! Boa noite, boa noite, boa noite. Quartou da forma mais linda no Movimento Amor em Luz. E hoje a gente vai falar com uma pessoa que eu amo de paixão, que é uma irmãzona de alma, uma terapeuta extremamente competente e que vai contar tudinho pra gente sobre o xamanismo matricial. Eu não sei você, mas eu tô super empolgada em falar nesse assunto. Porque para mim ainda é novidade, né? A gente ouve muito falar de xamanismo, xamanismo urbano, mas o que é o xamanismo matricial? Então hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer como funciona essa terapia junto com a Patrícia Rossetti. E eu estou muito, muito, muito grata por ela tão prontamente ter aceito o convite de participar do Movimento Amor em Luz. Gratidão, 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 Paty. Assim que ela chegar, eu já vou convidar, porque é o seguinte, uma hora, meninos e meninas, vocês vão ver que passa muito rápido. Quando a gente menos espera, uma horinha já acabou. Então, assim que ela entrar, a gente já começa o nosso papo. Oi, Amorinha, boa noite, boa noite. Que bom que você está aqui. Para você que está assistindo ao vivo, gratidão pela tua presença, pela disponibilidade, por ter conseguido esse tempinho de estar aqui com a gente. E se você estiver assistindo a reprise, não tem problema, porque hoje, ó, vai ter inclusive exercício, tá? De xamanismo. Então, e matricial, não é qualquer um, xamanismo matricial. Então é legal que você se prepare também, principalmente se você estiver assistindo a reprise, se prepare, toma uma água, fique bem e se conecta com essa egrégora que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá bom? Patinha chegou, então bora começar o nosso papo nesse ritmo de movimento Amor em Luz. E eu quero dizer mais uma vez o quanto eu tô feliz por esse movimento e a forma como ele tá reverberando. Quanta gente boa, quanta terapia boa, quanto conhecimento a gente tem a oportunidade aqui de disseminar pelo simples fato de um desejo mesmo, sabe? De querer ajudar o próximo e apresentar essas terapias, apresentar esses conhecimentos, essas medicinas que infelizmente não é tão comum, não é, não é tão aguardando o Patinha aceitar. Ela sempre vai ser Patinha pra mim, não tem jeito. Tudo bem, Patinha? Não estamos te ouvindo. Ouvindo? Peraí. Tá me ouvindo agora? Agora parece que dá pra ouvir. Como é que você está, dona Paty? Eu acho que o meu fone que tava enroscado esquisito. Tá me ouvindo bem? Agora estamos. Tá. A imagem tá meio escura, não tá? Tá um pouco, tá clareando aos pouquinhos ela. Ei, deixa eu fazer uma magia, clareia. Faz um bafinho aí, acende a fogueira, alguma coisa acontece aí nesse negócio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Aninha. Obrigada pelo convite. Eu quem agradeço a disponibilidade. O xamanismo matricial é algo que a gente não conhece muito, né? Você, além disso, tem outras terapias que eu já sei que você trabalha, que eu vou querer também que você fale um pouquinho sobre elas. Mas eu acho muito legal a gente trazer esse foco realmente para o xamanismo matricial, porque eu tenho a sensação de que é uma novidade para muita gente, né? Então, é legal apresentar. E para não fugir da perguntinha de sempre, para começar, quem é e quem está Patrícia Rossetti? Por favor. Tananana. Patrícia Rossetti, a louca dos cursos, a bruxa nerd, como a Ana mesma fala. Está nesse momento buscando mais limite em sua vida para não querer abraçar o mundo, né? Porque eu tenho esse pequeno problema, né? Então, tenho tentado me focar em menos coisas, tentando digerir tudo que eu já acessei de sabedorias, mas sempre me considerando aprendiz, né? Sempre aberta ao novo, tentando aprender com o máximo de humildade possível, porque no fim das contas todo mundo aqui está aprendendo, mas também todo mundo é mestre, né? Mestre de si mesmo, então
todo mundo tem alguma coisa para aprender, alguma coisa para ensinar, então a gente tem que estar sempre aberto, tem que tentar buscar esse não julgamento. E acho que esse é o maior desafio, né? Quando a gente fala desse setembro amarelo, acho que uma das coisas que eu mais penso é a questão do julgamento, sabe? Quanto isso precisa ser superado, né? O julgamento das pessoas que sofrem, né, dessa doença que é a depressão. Então, eu fico muito feliz que você tenha tido essa iniciativa de trazer esse conhecimento para as pessoas, né? De iluminar mesmo as mentes e os corações das pessoas com coisas que às vezes nunca ouviram falar, como o xamanismo matricial e todas as milhões de coisas, né, que eu faço que você me conhece, né? A Mas eu trabalho. Vamos por foco. Mas o xamanismo matricial já é muita coisa, então eu vou contar resumidamente, vou contar a minha história para vocês, só para vocês entenderem como que eu chego no xamanismo matricial e ele une tudo de antes, né? De toda a minha história. Posso falar da minha história? Claro, por favor. Quer chegar? Até E olha que eu nem falei legal a gente ver também, Paty, como que tudo que a gente já passou na vida, e eu tenho essa mesma sensação do que você trouxe agora, como que tudo que a gente estudou, por mais disperso que parecesse naquele momento, quando a gente para rever mesmo cada passo que a gente deu, a gente fala, cara, faz total sentido. Eu estudei despretensiosamente, mas de repente, neste momento, isso conecta com outras terapias e com outras, Sim. Com outras coisas que a gente estuda e resolve colocar o foco. Então é muito legal. Então, por favor, partilhe conosco. Então, eu sempre fui muito espiritualizada desde criança, assim. Eu sempre me senti meio esquisita. Às vezes eu ficava trancada no meu quarto meditando com 14 anos de idade. Isso não é uma coisa que normalmente Sim. Meninas de 14 anos fazem, né? Mas eu era assim, daí eu já buscava ler livros de filosofia oriental, de religião japonesa, Seishonoye, de estilos de meditação. Tinha muitos livros espiritualistas na minha casa, porque minha mãe é kardecista, né? Eu fui kardecista há muitos anos. E acho muito legal, acho muito válido, mas eu sentia que não era aquilo, que eu tinha que conhecer outras coisas. Sim. Mas estudei bastante tempo kardecismo. Paralelo a isso, caiu na minha mão vários livros de Wicca, então eu já era a bruxinha do rolê, eu já era aquela que as pessoas falavam, é a bruxinha, já na adolescência eu já era assim, né? A Perséfone, né, do rolê. Perséfone, pra quem não conhece, é a deusa do submundo, a esposa de Hades, aquela tipo meio gótica. Eu era roqueira, né? Eu sou ainda roqueira, sou rock and roll, só que agora eu escuto música de rezo, mantra, a gente vai misturando as coisas. Mas nunca deixo de ser. Não deixo de ser o que eu sempre fui, né? Sim. E daí quando me mudei para São Paulo, eu sempre tive o sonho de fazer teatro. Eu fiz o curso de teatro com a Ana, foi aí que eu conheci a Ana. Exato. E hoje a gente vê que o teatro também traz muita sabedoria de autoconhecimento. Muito. Porque o teatro, mesmo que as pessoas não digam, esse é terapêutico, não é uma terapia, mas de certa forma ele pode ser usado terapeuticamente também. Porque você vai se descobrindo. Quem nunca participou de um ensaio de teatro não sabe as loucuras que a gente faz no ensaio, de ficar rolando no chão, umas coisas loucas, porque você se descobre, né? É uma questão muito do corpo, porque o corpo é um instrumento do ator. Então, conheci a Ana, e daí nisso eu já comecei a me interessar pela Umbanda, porque eu tive um sonho com uma cigana, que na época eu não entendia nada, não sabia se era Iemanjá, sabe? Pessoa leiga totalmente. Daí eu comecei a tentar investigar, e a Umbanda começou a chegar pra mim. Até hoje eu sei muito superficialmente. A Ana me explicou um pouco do candomblé e até hoje eu não entendo muito, mas eu fui bebendo de várias fontes, falando, que interessante, gostei aqui, gostei ali. Aí em 2011 comecei a fazer os cursos com a Cris Jimenez. Eu já era autodidata de bruxaria, só que eu conhecia só o Wicca, eu não conhecia a bruxaria natural, né? E fiz os cursos com a Cris. E nesse mesmo ano eu consagrei com as medicinas da floresta. Então, muitas portas da percepção se abriram naquele ano. Foram 9 anos, faz 9 anos já, né? Mas continuei, assim, da minha busca. E eu já meio que entendi o sagrado feminino, mas de forma... era sensorial. Eu não conseguia entender racionalmente. Hoje eu consigo explicar e tal. Mas naquela época eu cheguei até a fazer um book do sagrado feminino. Não sei se você já viu. Que é... de vestidinho branco e tal, com as flores e não sei o quê.
E eu falei pra fotógrafa, eu quero tema sagrado, sabe sagrado feminino? Só que eu não sabia explicar o que era. Ela, eu acho que eu sei também, sabe, meio que tateando? Sim. Eu acho que eu sei. E quando eu comecei a me aprofundar no sagrado feminino, eu falei, entendi. É isso. Era É isso que eu isso. estava buscando desde sempre. Porque ele tem tudo a ver com a bruxaria, e depois eu fui conhecer o xamanismo e entender que ele também tem tudo a ver com o xamanismo. Então as peças foram começando a se encaixar. E fiquei estudando meditação, estudando várias outras coisas, fiz curso de meditação, enfim. A louca dos cursos, gente. Todas as palestras que você imaginar, a pessoa vai, sabe? Tudo me interessava. E aí, quando foi, acho que foi 2017, né, que eu comecei a realmente a conhecer o Caminho Vermelho. Ainda era uma coisa meio obscura para mim, mas quando eu comecei a adentrar nesse caminho, eu fui acessando mais percepções, coisas muito profundas da minha psique, né? E daí eu fiquei namorando o site da Pazgeia, que é o curso que eu tô me formando de xamanismo matricial. Fiquei um tempão namorando o site. E eu olhava e falava, nossa, não sei, eu quero fazer esse curso, mas não sei, né? Não sei, porque eu tô sempre fazendo um milhão de coisas. E daí quero agradecer a Silvia Breze, uma das minhas professoras da Pazgeia, que foi quem me acolheu. E, graças a ela, né, ela me convenceu, porque ela me perguntou assim, mas você quer fazer o curso? Porque a gente fez uma videochamada, tem que fazer uma entrevista, não é assim, né? Tem que ver se você tem, né, a capacidade de se abrir para aquilo, porque não é brincadeira. E daí, aí eu falei que eu já fazia meditações guiadas de animais de poder, porque também tem isso na bruxaria, né? Ela falou, mas então você já tem uma base. Eu fui contando para ela, né? Ela falou, você quer fazer mesmo? Daí eu sorri assim, falei, sei lá, você sorriu, então você quer. Aí eu falei, tá bom, vai, vamos lá. E tipo, todas as vezes, assim, né, a gente faz um módulo por mês, o curso dura 1 ano e meio. Uau! É uma formação como uma pós mesmo, né, que é muito tempo. Então, todas as vezes eu saio do módulo, assim, com a cabeça daquele tamanho, louca, e falando, meu Deus, voltei para casa, estou voltando para casa. Toda vez é essa sensação. Só que antes do xamanismo, eu fiz a formação do Theta Healing e das barras de Axis. Sim! Que são terapias muito atuais, que estão muito na moda, né? Que são muito interessantes. Só que quando eu comecei a fazer o curso de xamanismo matricial, que é uma visão antropológica e psicológica aliada ao xamanismo, eu fui percebendo que essas terapias eram xamanismo puro. E que certas coisas, certas ferramentas, inclusive, do Theta Healing e das barras de Axis, já existiam antes, só que eles beberam na fonte do xamanismo. Entendi. E sistematizaram algo que fosse mais palatável para um grande público. Tanto que essas terapias existem em vários países, né? Acho que 170 países, se não me engano. Uma coisa assim, uma coisa louca. E eu falei, gente, mas é xamanismo. Então o Theta Healing sempre foi xamanismo. E as barras também. Então, o que é o xamanismo matricial? Né? A gente tem que falar da fundadora do xamanismo matricial, que é a Carminha Levy. Então, o que acontece? Parece novo, mas é algo antigo. Sim. Porque a Carminha, já na década de 80, ela é uma visionária, né? Hoje ela é uma anciã aí dos seus 80 e poucos anos. E na década de 80, ela foi fazer iniciações com o Michael Harner, que era, né? Em 2018 ele fez a passagem, um antropólogo norte-americano que resgatou muito dos saberes ancestrais. Ele foi, digamos, um iniciador desse neo-xamanismo, desse xamanismo urbano que a gente conhece, né? E ela fez iniciações com ele. E ela já era pedagoga, psicóloga, arteterapeuta. Ela já era um montão de coisa. E ela já trabalhava com grupos. Aí, quando ela fez as iniciações do xamanismo, ela começou a usar as abordagens, as técnicas xamânicas aliados a isso que ela já conhecia. Então, pensa, na década de 80 ela já estava fazendo esse tipo de coisa. Ela foi a pioneira do neo-xamanismo no Brasil, embora outros nomes sejam mais, digamos, famosos do que o dela. Mas ela foi a pioneira. E na década de 90 ela fundou a Pazgeia, que é a escola de formação de facilitadores em xamanismo matricial, que é o que eu estou fazendo. Legal. Então tem uma visão psicológica, eles falam que o animal de poder é a nossa vitalidade, o nosso ego, que
Eu lembro que você comentou na live com o Renan, né? E essa coisa do ego não ser, de não ter que ser destruído, é o ego distorcido que tem que ser renovado. E é justamente isso, né? Porque o ego é o nosso animal de poder que precisa dessa vitalidade para se manifestar. E ele pode nos dar certos dons, só que você tem que ser o observador da sua própria mente. Isso a gente aprende em meditação e tudo mais, né? Então, o xamanismo matricial é tudo isso. É uma mistura de toda essa bagagem da psicologia da Carminha com o xamanismo. E tendo a visão da deusa, em primeiro lugar, da deusa mãe, que ela chama de Madonna Negra, e seu séquito de animais negros, que nos fazem nos reunir a nossa luz com a nossa sombra, integrar masculino e feminino, sombra e luz, e todos os opostos em equilíbrio. Não é perfeito? Nossa, que incrível, Paty! É maravilhoso. É assim, realmente eu falo, nossa, todo lugar certo, né? Porque não tem como, são sabedorias muito antigas e olha só, você sabe que eu consagro as medicinas da floresta até hoje, é uma coisa muito especial para mim, é uma tecnologia espiritual para mim, eu acho, né? Total. Mas no xamanismo matricial a gente não consagra as medicinas da floresta. A gente entra em estado alterado de consciência apenas com o tambor. Então o tambor nos leva ao mundo xamânico, né? A gente faz uma viagem xamânica, que seria o mesmo que a gente faz quando a gente toma ayahuasca, né? Quando a gente consagra com respeito, porque se não for com respeito você não acessa isso, né? Não é uma droga psicoativa recreativa, como dizem, né? Ela precisa de muito respeito para ser acessada, essa sabedoria. Então, na vibração do tambor, em que a gente entra em estado teta e vai para esse mundo xamânico e encontra o nosso animal de poder e encontra muitos outros seres e resolve muitas questões. Então, é muito profundo. E a gente acessa o nosso inconsciente e volta muito rápido, né? Porque a gente sabe que um ritual xamânico com a ayahuasca, ele tem um tempo longo. Esse não, você faz uma viagem de 15 minutos e você acessa um monte de coisa e volta. É muito louco. Muitas questões. A gente entende também, né, Paty, que falando de xamanismo, não é só o caminho vermelho propriamente dito, aliás, como se fosse uma única coisa. É o caminho vermelho com inúmeras medicinas aliadas a ele. Sim. Como é a ayahuasca, como é o rapé, como é a sananga, como é o cambô, como é a própria medicina do tambor, as viagens xamânicas, os mantras, os cantos. Tem muito mais coisa. Isso. Não é só um único tema, uma coisinha simples, né? E tem várias tradições, né? A gente tem muitas tradições conhecidas aqui no Brasil. Acho que uma das mais conhecidas é o xamanismo universal, né? Que acho que é do Léo Artesi. Mas tem várias outras. Então, você vai vendo também dentro do próprio xamanismo o que você se identifica mais. E uma coisa importante de saber do xamanismo matricial é que matricial vem dessa matriz, desse útero cósmico que é a nossa grande mãe e que se manifesta nessa mãe terra. E o caminho vermelho que normalmente as pessoas seguem é o caminho do guerreiro, que tem uma visão, jamais vou falar que é machista, tá, gente? É uma visão mais masculina mesmo. É uma visão da força, do guerreiro, do combate, que honra certos rituais de sacrifício, digamos assim. E o xamanismo matricial diz que a gente já superou essa fase do sacrifício. Porque nos primórdios da humanidade, a gente precisava... A gente não, né? Os xamãs acreditavam que era preciso dar alguma coisa, por exemplo, para curar uma pessoa. Então tinha que cortar alguma coisa, sacrificar um animal, alguma coisa assim que equivalesse à vida daquilo que você estava curando. Hoje em dia, a gente tem uma atualização da consciência. Então, o xamanismo matricial vai dizer que a gente não precisa mais esse tipo de barganha, esse tipo de troca, que a gente pode viver na abundância, porque a Deus e a própria Mãe Terra é a abundância. E quando você vai para um caminho muito mais masculino, você começa a pensar mais nessa questão da escassez, de que precisa ter a dor, né? Muito apego à dor.
E o xamanismo matricial vem falar, não, a gente vai colocar aqui a Deus, a gente vai voltar para esse útero cósmico, mas consagrando com os dons que ela chama do Divino Espírito Santo, que seria o Pai Céu para ela, e a Madonna Negra Mãe Terra. Em equilíbrio, o masculino e o feminino em equilíbrio. E é como se a Madonna Negra fosse o céu negro e as estrelas, o Espírito Santo, que é o masculino, digamos Ai, assim. que Que lindo! são esses dons. É dessa forma equilibrada, entende? E eu acho muito, muito bonito, muito poético. E toda vez que a gente faz uma análise das viagens xamânicas, a gente está fazendo análise como se fosse análise de sonhos também, porque tem análise de sonhos, né? Sim. Além disso. É muito bonito. Que lindo! E você já chegou a pegar, dentro da sua caminhada como terapeuta, pessoas que estavam em um quadro de depressão, em um quadro de ter pensamentos suicidas, no fundo do poço, como a gente fala popularmente. Como é que funcionam as terapias aliadas a um tratamento para esse tipo de doença? Como é que você lida como terapeuta? Qual a sua experiência? Então, eu acredito muito que elas precisam caminhar juntas, né? Uma psicoterapia com uma psicóloga, com alguém que vai trabalhar essa mente. E as terapias integrativas vão trabalhar o campo energético da pessoa, vão fazer um reequilíbrio do campo energético. Dentro do xamanismo, de muitas tradições, a gente tem o exercício que eu fui descobrir que daí o Theta Healing fazia, que era a mesma coisa do xamanismo, que já existia, que é o resgate de alma, né? Resgate de fractais de alma. E o Theta Healing é resgate de fragmentos de alma. Então, é quase o mesmo nome, é a mesma coisa. Sim. Só que um vai usar uma ferramenta diferente para fazer a mesma coisa. O que acontece? Muitas vezes a pessoa passou por algum trauma tão forte na vida dela, às vezes dentro da própria gestação dela, na barriga da mãe dela, ela já sofreu um trauma, e é como se um pedaço da alma dela tivesse ficado de fora, para não acessar aquilo. Na psicologia tem disso, né? Então, por isso que é interessante a gente conhecer a psicologia também. Então, uma parte da alma da pessoa sumiu, ficou perdida para não acessar aquela dor. Então, por isso que muitas vezes a pessoa esquece, aí precisa fazer uma hipnose para lembrar e tudo mais. Só que às vezes não precisa, às vezes você pode resgatar esse pedaço de alma, esse fragmento de alma da pessoa com uma viagem xamânica ou com uma sessão de Theta Healing. E daí, no meu caso, como eu sou Theta Healer, eu uso diversas formas dentro do Theta Healing, né? Uma coisa como se fosse assim, cada Theta Healer tem a sua forma de lidar, né? A gente aprende certas coisas só que em determinado momento é a sua personalidade, o que você já conhece, que você coloca como background ali, né? Como uma estrutura para o seu trabalho. Então, existem relacionamentos que causam essa quebra, esse fragmento de alma, essa fragmentação. Tanto que uma das ferramentas do Theta Healing é o divórcio energético e resgate de fragmentos de alma, porque você viveu, às vezes a pessoa viveu uma coisa tão profunda, tão dolorosa no relacionamento, que um pedaço da alma dela ficou com aquela outra. E dela não se recupera nunca, porque tá faltando um pedaço. Então você tem que pegar de volta, e isso é energético, não é uma coisa que a nossa mente racional consegue assimilar. Parece uma loucura, falando, imagine, como assim que vai pegar o pedaço? É energético, né? Infelizmente, a nossa mente, ela quer controlar, ela quer achar uma explicação para coisas que é o nosso sentir que tem, é o nosso coração, né? Ela não tem resposta para tudo, por mais que ela queira. Então, uma das coisas é essa. Eu até senti de dar um testemunho, pessoal, porque eu passei por todas essas coisas que a Paty está falando em um momento em que eu estava realmente presa em um relacionamento que tinha inúmeras marcas. E aí eu queria que você falasse tecnicamente dentro do que você trabalhou, tá, Paty? Com toda a liberdade aí de falar o que você precisou fazer, enfim. Mas pensem o seguinte, quando você está muito atrelado energeticamente a uma pessoa, a um relacionamento, se você não, você pode até sentir, por exemplo, acabou, a razão chega e fala não dá mais, é tóxico, não serve.
só que tem algo maior que vibra, que parece como uma... Ai, gente do céu. Fala uma palavra aí, Paty, que de repente... Não sei te dizer, sabe cola de rótulo que sobra, que fica ali e que não sai nem a pau, que você deixa de molho, você esfrega, passa detergente, cozinha o negócio que sai. E aí, quando você fica para essa terapia, tudo resolve. Eu fiz um baita de um tratamento com o Theta Healing e com a mesa quântica. Fora o que eu fazia de meditações e tudo mais, para vocês terem ideia de como o negócio estava extremamente conectado, porque era realmente um resgate kármico que eu estava vivendo. Era algo ali que era muito mais profundo do que a materialidade, aqui, essa vida encarnatória, essa jornada encarnatória na Paula Retucci. Era muito maior. Fala um pouquinho sobre isso, Paty. Imagina que você tem... É o que o Eckhart Tolle, do livro Despertar de uma Nova Consciência, fala de corpos de dor. É como se a gente tivesse formas geométricas na nossa energia e a da pessoa se encaixa com a sua e cola. E daí, para desgrudar aquilo, às vezes não basta só a sua vontade, por mais que a sua mente racional diga não dá mais, eu não quero mais esse relacionamento, não tá me fazendo bem, porque tem um campo energético colando, como se fossem formas geométricas do Tetris, do Lego, encaixou. Como que faz para desfazer isso? Tem que ser feita uma quebra energética. Então, na mente, a gente quer muitas coisas, por isso que muitas das coisas que a gente, vou ficar aqui mentalizando, que eu quero uma casa nova, mas se você não sente, se a sua energia não condiz, você não tem a congruência, você não tem a coerência. Então, às vezes a pessoa está em depressão porque ela está com um pedaço de alma ali de um relacionamento, o outro pedaço de alma ali no outro relacionamento, não encontra a alma gêmea dela, porque dentro do campo energético dela está um monte de ruído, um monte de chiado de outros relacionamentos, a energia dela não se sobressai porque tem pedaços de outras pessoas nela, então, tipo, na própria relação sexual a gente tem uma troca muito grande e você fica com um pedaço da pessoa, um pedaço energético, digamos assim. E a gente precisa fazer esse trabalho de limpeza constante, porque a gente está o tempo todo vivenciando emoções, sofrendo algumas coisas, então a mente ajuda, claro, por isso que precisa ter a psicoterapia, mas sem um trabalho energético é difícil caminhar. Às vezes a gente fica preso em alguma coisa muito... Exato. Muito assim, que você fala, não é possível que eu ainda não superei isso, né? E é questão energética, é o campo da gente que não permite, porque a gente não consegue ver, né? É uma coisa muito sutil, uma energia muito sutil, que a nossa mente não consegue assimilar. Exato. Fazendo um comparativo aí com... Imagina que você tem um iPhone 11, o mais top da Apple, maravilhoso, muito, muito, muito bom. E aí, durante o tempo, ou durante as vidas, enfim, você foi colocando um monte de aplicativo que não serve. E aí, de repente, você baixou um aplicativo e ele começou a travar todo o sistema. Aí você tem uma atualização muito foda para baixar. Só que você não tem espaço dentro daquele sistema para você baixar isso. O Theta Healing, ele vem, formata o sistema para você baixar a atualização e aí segue o baile. É mais ou menos isso, né, Paty? Exatamente, perfeita essa metáfora, adorei. É bem isso, e a gente tem atualizações constantes, né, que precisam ser feitas. Aí chega uma hora que o celular pifa, né, porque não cabe mais nada, e você quer pôr, e às vezes não manifesta no mundo também o que precisa manifestar, só fica enchendo de conhecimento e não tem coragem de ir para o mundo. Exato. Então aí que eu vou falar uma questão importante do sagrado feminino e sagrado masculino. Quando a gente fica só no mundo das ideias, está faltando o masculino dentro da gente, está faltando essa questão do materializar, né? Quando a gente fica muito querendo só fazer e sem parar, sem a pausa, né? Sem o inspirar, né? Do respiro, só quer soltar, e aí você está vivendo muito no masculino. Então, esse conhecimento também ajuda. Às vezes eu paro e penso, peraí, será que eu tô mais feminina ou mais masculina hoje? Que energia que eu tô precisando mais hoje? Porque isso não é estático. São energias que vão dançando, é a dança cósmica dentro da gente, né? Então, às vezes você precisa de uma energia mais masculina para resolver coisas, né? E sempre, gente, pela milionésima vez, masculino não é sinônimo de homem, feminino não é sinônimo de mulher, né? Energias que se combinam dentro da gente. E isso muda ao longo do dia, de acordo com a fase da vida. Então, uma pessoa que está depressiva,
ela tá muito ela tá muito no feminino distorcido, né? Porque ela não tem a energia para isso energeticamente, não é que a pessoa não queira racionalmente. Óbvio que todo mundo quer estar bem racionalmente, mas é que tá. A gente não pode julgar porque não é a culpa da pessoa de estar se sentindo assim. Então, se ela tá com esse feminino distorcido, ela realmente fica sem energia. Ela fica sem essa coisa de, nossa, deixa eu realizar, deixa eu fazer. Às vezes, coisas simples, a pessoa tá assim, tipo, não quero Morrendo. fazer, não quero sair da cama, né? Então, a energia, por exemplo, uma energia, uma coisa super simples que ajuda a gente a canalizar essa energia do masculino é sentar e ficar tomando sol. Simplesmente, mais Olha, nada, gente. Senta e toma sol. Sol é energia. Sol contém códigos de luz, informação. Óbvio que isso é um assunto mais avançado, mas simplesmente medita no sol. Fica lá sentindo, não gosto de sol. Não gosto de sol? Preste hum, atenção. Preste muita atenção o que energeticamente não quer que você tome sol. Porque também tem essa, viu, gente? Tem umas energias contrárias que você tem que estar atenta. Por que você não gosta de tomar sol? Tem alguma coisa aí, entendeu? Porque o sol, ele traz uma energia, ele penetra na sua pele, ele produz a vitamina D. Tem essa de cancerígeno não, tá, gente? Isso daí é invenção. é recarga de fluido vital direto da fonte. Vital. Então a pessoa tem que tomar sol. Eu não tenho vontade de fazer nada, eu não quero, óbvio que não vai querer fazer uma academia, mas tem que dar uma caminhadinha, tem que ir aos poucos, não pode forçar nada, não pode ficar querendo fazer ditadura com a pessoa. Vamos levantar da cama, vamos, sei que lá, né, aquela coisa Levanta essa daquele meme do mulher! Batman. Gente, tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar porque eu já tive depressão, eu sei como é que é, eu tive depressão na minha adolescência. Dos 18 aos 21, olha que idade, né? Para ter Nossa. depressão, que é uma idade que a gente tem ali o mundo à nossa frente. Eu tive, então eu sei o que que é. Eu não conseguia dormir à noite. Chegava às 6 horas da manhã, eu tinha que acordar para ir para a escola, eu não conseguia, né? Tipo, porque com 18 anos eu estava no terceiro colegial, né? O último ano da escola foi terrível para mim. E eu estava com depressão, só que naquela época a gente não falava disso. Sim. Então a gente não sabia o que que era que eu tinha, o que que... teve amigas também minhas que tiveram os mesmos sintomas e hoje eu sei que era isso, entende? Mas naquela época era, deve ser frescura, deve ser que a pessoa tá com preguiça, ela é preguiçosa e eu não conseguia dormir, eu passei assim anos sem conseguir Nossa. dormir. Eu cheguei a pedir para minha tia, que eu sabia que a minha tia tomava remédio para dormir. Eu falei, tia, por favor, me dê um remédio para dormir, porque eu não consigo. E ela, não, você é muito nova, você vai viciar, não sei o que lá. E eu não sabia como pedir ajuda, porque eu não sabia que eu precisava de ajuda. Sim. Então também tem essa. Por isso que é muito importante que a gente tenha também uma atenção de acolhimento com as pessoas, né? Perguntar se aquela sua amiga tá muito sumida, perguntar se ela tá bem. Se ela for escorpiana, ela pode estar na caverninha lá hibernando meses. As minhas Isso amigas foi uma escorpianas direta, viu, gente? entram na caverna, gente. A pessoa fica meses, você tem que resgatar, entendeu? Ó, vamos sair um Mas tá pouco da tudo direção bem, isso que é mais oeste, legal. Tá na mas tem que caverna, mas é voltar. um processo interior ali, tá tudo bem, não tem nada E de é muito errado intenso, ali. né? Mas aí que tá. É legal você trazer esse conceito para que as pessoas tenham essa observação, né? Será que a pessoa realmente precisa de um momento ali na solitude, curtindo e gerindo a Uhum. própria energia, se recarregando? Ou será que realmente há algo a mais, ela não conseguiu pedir ajuda e ela precisa de ajuda? Porque se Sim. ainda hoje, em 2020, falar de depressão, falar de prevenção ao suicídio é tabu, imagina o que era 15 anos atrás, na nossa adolescência. Sim. Nossa, adolescência, 15 anos atrás, a gente tá novinha, né? Bom, abafa o caso, não faz conta Bruxa não. não tem idade, não, meu bem. Eu sou atemporal. Com toda certeza. Ó, a única coisa que vai mudar é minha data de nascimento. É só número, meu amor. O espírito continua eterno e Não, belo. eu já sou uma alma muito antiga, já não tem como. Não tem jeito. O bom é Já ter sou, consciência, né? já sou velha de nascença já. Mas a E cara de aí, novinha. não, mas a gente vai continuar com cara de novinha. Tem um outro processo que a gente faz também, eu e a Paty, que é um processo de canalização.
tudo surgiu, aliás, dentro do Theta Healing. A gente não vai falar muito disso, porque é algo que a gente está lapidando ainda, e novos elementos estão chegando, novas informações, novas coisas. Então, a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas em breve terão novidades. Mas a gente faz um trabalho que nasceu, inclusive, dentro do Theta Healing, numa conexão com os nossos mentores. Eles se comunicaram e eu senti muito no coração de falar, olha, tenho sentido de fazer um trabalho voltado aos estudos. E aí eles, muito sabiamente, né? Vocês acham que vocês se conheceram por qual razão? Porque a espiritualidade está cada vez mais direta, minha gente. Não tem mais Sim. caminho... Só vou te contar um outro babadeiro agora também, para você ver como é que tá direto as coisas, viu, Paty? Esses dias eu tava lá, eu falei, eu preciso me conectar, preciso conversar, precisava de uma resposta. Aí peguei, né, meu veículo de comunicação e comecei a conversar, né, com um certo mentor meu. E ele não respondia. Aí eu comecei a olhar, eu peguei e mentalizei para ele, né? Falei, você tá querendo me dizer que você tem mais o que fazer do que falar comigo, né? Aí ele pegou e pá, é isso mesmo. Aí eu tava contando pra... Juro pra você. Aí eu tava contando pra Loli. Falei, Loli, eles não estão com paciência mais comigo, não, filha. É tipo assim, ó, você já sabe o que fazer, filha, segue teu rumo. Não me enche mais o saco. Mas você sabe que isso para mim é a verdadeira espiritualidade. Por isso que eu nunca me encaixei em nenhuma religião e as pessoas mais novas também, mais jovens hoje em dia também não se encaixam, porque a gente não sente mais, né? Eu tô generalizando, mas sei que não é todo mundo, óbvio, né? Mas muitas pessoas sentem que não precisa mais desse intermediário, de uma pessoa que te diga, que te dê esse acesso. Porque quando você abre a percepção de que você tem acesso direto com a fonte, ninguém te tira isso mais. Isso é seu. Você simplesmente senta para meditar. Várias vezes eu tô lá assim, eu tô tendo um acesso de amor tão grande que eu tô chorando. Aí meu namorado olha e fala, o que tá acontecendo com essa menina? Meu Deus do céu. E eu tô assim, chorando de amor. Porque é uma conexão com a fonte direta, assim. É uma coisa que ninguém vai me dar a permissão. Eu me permito, sabe? A gente tá realmente numa atualização de consciência de que você não precisa mais pedir pro outro para você manifestar o que você é, para manifestar o seu poder. Então, a gente tem que parar de pedir permissão, de achar que é o outro que tem que dizer pra gente o que a gente pode fazer. E é muito desafiador, porque a maioria das pessoas tem medo do seu próprio poder. O que eu mais atendo no Theta Healing são pessoas que têm uma energia incrível e morrem de medo do poder que elas têm. Porque, sei lá, elas sentem que em outras vidas elas fizeram mal para as pessoas. E eu digo, então, você veio aqui para se relembrar do seu poder, de toda a sua sabedoria, e fazer diferente. Você sempre pode escolher. A gente sempre pode escolher diferente. Esse direito da escolha também era uma coisa que até pouco tempo atrás a gente achava que era preso, que não podia mudar, e contratos e pesos, mas veja bem, tal coisa é kármica, então não tem como mudar. Tem sim, tem como mudar e é nosso direito, sabe? A gente não veio aqui para sofrer, para ser pobre, para ser nada disso. A gente veio para ser abundante e ter muito amor, distribuir muito amor. Como o próprio universo já é. E parte do trabalho que a gente tem feito, e essa é uma ficha que está cada vez mais clara, viu, Paty? É esse processo de cura mesmo, individual, para a gente se limpar da zanhaca toda, dessas necessidades que nós mesmos criamos durante toda a vida, de achar que tem que ter um líder puxando o bonde, sacou? Exato. Porque, de fato, esse processo de transição, ele também é para mostrar isso. Se somos todos parte da fonte, se estamos todos conectados, se a Terra, eu, a fonte, somos uma coisa só, pera lá, por que eu preciso de alguém para me dizer o que fazer? Exato. É óbvio que, diante do processo que cada pessoa está no seu degrau de evolução, a visão é diferente. Tem gente que se dá bem dentro de uma igreja com o pastor falando para ela. E tá tudo bem, não tem nada de errado. Sim, dentro exato. do processo dela, no momento dela, é aquilo que contempla. Só que chega um momento que a gente se trabalha tanto, se quebra tanto, dá tanta cabeçada na porta, que é exatamente isso que a Paty falou. A Loli fez a mesa para mim ontem.
já tava na época, né? Ela fez a minha mesa. E aí ela falou: sabe o que eu sinto? Que você já está emancipada. Aí, aí eu falei: tô achando que tá rolando uma conversa aí mesmo. Aí eu contei o que eu compartilhei aqui com você. Falei: eu acho que é mesmo, porque eles não querem nem conversar comigo, não. Já sei da resposta. Tipo, E você aí já é sabe, legal. já recebeu. Porque a conexão direta e essa, quando eu trouxe o coração para a vida, isso fez muita diferença para mim, sabe? Aprender a usar a intuição, aprender a despertar esse portal dessa consciência que é o coração. Quando eu comecei a colocar isso na vida, aí que o canal abriu direto real, cara. Sim. Meu, você já sente, você já sabe o que é. Para de achar que tem mimimi, que tem historinha. Então, se você é criatura abençoada que está aqui me ouvindo e ouvindo Patinha neste momento, tem alguma dúvida, está incomodado, está irritado, isso é um sinal. Alguma coisa está acontecendo. Isso é um sinal. Absorve esse sinal e puxa a resposta dentro de você mesmo. Porque tá aí dentro, cara. Tá dentro de você a resposta. É só se dar abertura para receber isso. E, Pati, falta 19 minutinhos. Eu fiquei sabendo que você preparou uma coisinha pra gente. Sim. Deixa eu só falar uma coisa, senão eu vou esquecer, que você estava falando desse daí de pensar muito, né? O Access Consciousness fala muito que quando a gente está pensando muito, a gente está fedendo, sabe? Tipo, tô fedendo. Não pensa, vai pro coração. É isso. E, e o ego distorcido é essa voz tagarela. Só que você tem que saber, você tem que relembrar que você não é essa voz tagarela te auto-sabotando. Você não é essa voz. Você é a observadora da sua própria mente. É isso que a meditação ensina. Que daí, às vezes, quando você tá ciente disso, eu com meu ego agora é assim. Quando eu me conecto lá, de repente meu ego fala, mas tal coisa. Eu falo, ego, cala a boquinha agora, que agora eu tô conectando com a fonte. Fica quieto. Ele fica, gente, ele obedece. Chega uma hora que ele obedece, porque você conhece ele não pode mais te enganar. Você tá ouvindo a vozinha dele e sabe que ele não é você. É uma voz chata na sua cabeça, só isso. Então vamos lá. Vamos fechar os olhinhos, isso, bebe uma aguinha. Vamos acalmando a mente tagarela. É um exercício super, super simples que a gente sempre faz lá na Pazgeia, no Instituto de Pesquisas Xamânicas. Você vai amar, Ana. Por isso que eu falo que xamanismo matricial é a sua cara. E a gente vai fazer o quê? A gente vai se conectar com o coração. Inspira profundamente. Vai buscando sentir a presença do seu corpo. E vai se conectando profundamente com o seu coração. Não deixe... Aliás, pode deixar, deixe que a sua mente fale. Ai, mas não tô conseguindo. Ai, mas acho que eu não vou conseguir, mas não tô sentindo. Não importa. Se permite estar presente nesse momento. Inspira profundamente. Sente, imagina que esse ar que você está inspirando está sendo absorvido pelo seu coração. E essa energia no seu coração vai se expandindo. E agora eu vou cantar o mantra do coração para a gente abrir o nosso coração. Mas o que acontece? No nosso coração tem uma rosa, tem uma flor. E eu quero que ao abrir o seu coração com esse mantra, mesmo que você faça só mentalmente, que você não possa dizer esse mantra, que você veja as cores da sua rosa do coração e veja ela se abrindo. E ao abrir, ela vai te mostrar um símbolo. E depois vocês compartilham aqui com a gente, tá? O mantra do coração é o A. Apenas isso. Inspira profundamente. A. Inspira de novo. Se ainda não conseguiu ver sua rosa, ou se ela ainda é um botãozinho, intencione que ela vá se abrindo. Vou fazer novamente o mantra.
intencionando e percebendo as cores da sua rosa, do coração. Talvez você veja uma outra flor, mas normalmente nós vemos uma rosa se abrindo. E mais uma vez, eu vou cantar o mantra A, inspirando profundamente primeiro. E colhe o símbolo dentro da sua rosa, percebendo quais são as cores da sua rosa. Hoje, antes de entrar aqui, eu fiz esse exercício. A rosa que se apresentou para mim era verde e azul. O símbolo era uma pirâmide. Quem ainda não conseguiu ver o seu símbolo ou não conseguiu abrir a sua rosa, faz o A novamente. Inspira antes para ter essa energia, para soltar. Amorosamente, intencionando amorosamente que se abra. E assim você vai se conectando com o seu coração e conhecendo melhor o que ele tem para te oferecer em forma de símbolos. Quem estiver pronto pode começar a se mexer e abrir os olhos vagarosamente e me diga se viram o símbolo, se viram as cores da sua rosa. Vou começar falando então, enquanto o pessoal digita aí pra gente nos comentários. No começo eu tive uma certa dificuldade de ver o que tinha dentro, de ver o símbolo. A flor que se mostrou é sempre... bom, normalmente é a mesma flor. Sabe aquela erva de Santa Luzia? Aquela aquática? É o mesmo desenho daquela. É o mesmo desenho daquela. Mas é só a silhueta cobre. Só a silhueta da flor que aparece. Que lindo. E aí, no final, eu consegui. Sabe aquele branco perolado? Aquele furta-cor? Tem esmalte que tem essa cor, asas de borboleta. Que tem cintilante, né? Um rostinho cintilante, Era Uhum. uma pérola. Ai, que lindo. Maravilhoso. Ó, a Thalita viu branca e amarela. Ai, que linda. Linda mesmo. Linda mesmo. E muda, Paty, os símbolos? Muda. Toda vez que você fizer, você vai ver diferente. Eu realmente vejo diferente todas as vezes. E a gente não faz abertura só do coração, a gente faz alinhamento de todos os chakras, né? Na abertura de todas as nossas aulas que agora estão sendo online, né? Por causa da pandemia. E nós saudamos também os nossos guardiões, né? Saudamos os Exus. Nós falamos axé no xamanismo matricial, não falamos arro. É axé mesmo. Que a gente saúda, a gente entra assim, dizendo, olha, quero deixar para trás minhas inseguranças, meus medos, e entro nessa aula de coração aberto para receber. Então, tem toda uma ritualística, e essa ritualística, para nós, né, do xamanismo, enfim, para nós da bruxaria, ela é necessária porque ela nos exatamente tira a nossa mente dessa vida cotidiana, e então essa mente cotidiana tem menos influência sobre a gente quando você está num ambiente que você considera sagrado. É para isso que existem os rituais, né? Para você realmente saudar certas energias. Mas eu, particularmente, na minha vida, assim, como bruxinha, eu sou uma pessoa que nunca gostei muito de ficar fazendo feitiço, né? Tanto que o pessoal fala assim, você é bruxa, me fala um feitiço, tal coisa. E eu sempre fui mais, assim, de acreditar na força do pensamento, né? A magia semental. Se eu realmente uma coisa... Porque os elementos que a gente usa, por exemplo, na magia, eles são para sua mente processar, né? Eles têm toda uma energia, óbvio, as plantas têm energia, tudo tem energia, tudo é vivo, né? E tudo é sagrado. Só que chega uma hora que a sua consciência pode superar isso, né? Pode ultrapassar o limite dessa ritualística, mas ela é necessária para a nossa mente. E por isso que é tão bonito, eu acho o xamanismo muito bonito, assim. E essa honra da natureza, né? De colocar
nós assim como iguais a tudo, né? As árvores, o povo em pé, o povo pedra, os animais e tudo mais. Eu sinto que quanto mais você se trabalha, muitas vezes até dentro das ritualísticas, mais conectado você fica. Então a ritualística ela vai se tornando cada vez menos necessário. Porque a Sim, ritualística te coloca dentro de um lugar sagrado. Quando você entende o quão sagrado você já é, a ritualística ela se torna menos necessária. Ó, exato. a Paty não conseguiu fazer, não conseguiu visualizar. E o Flávio, ele viu uma rosa colombiana vermelha com uma pedra azul. Nossa, Top, né? Legal. magnífico! Show! Muito legal. E eu acredito Anotem, que... viu? Diga. Anota, me fala. Anota os Não. símbolos. O que Como você a ia gente falar? pode usar isso depois dos símbolos? Então, os símbolos, eles são parte do nosso inconsciente, né? O próprio Jung, que é o da psicologia analítica, já fala dessa questão do homem e seus símbolos. E é por isso que o xamanismo matricial é tão bonito, porque a gente fica realmente pensando a respeito desses símbolos que surgem. Eles não são aleatórios, eles estão dentro de você, foi resgatado nesse momento por uma questão específica sua, particular do Sim. seu momento, às vezes até do seu dia. Se você recebeu uma pérola, eu recebi uma pirâmide, tem alguma coisa a ver com o que a gente tem feito, né? E são sabedorias que a gente está acessando. Então, sempre tente buscar o significado dos símbolos. Eu sei que o Google tem muita besteira, mas tenta, né, numa forma, digamos assim, de estudo ocultista, eles conseguem assimilar melhor a questão dos símbolos, né? Mas também tem que ver a partir do que você sente, do que você acha. O que é uma pérola para você? O que significa uma pérola, né? Tem que ver também a partir da sua peculiaridade. E sabe o que é engraçado? Quando eu fiz a imersão, o despertar de uma nova consciência, eu lembro que eu fui preparar as canalizações, porque eu fazia uma live aqui de 1 hora, depois a gente ia para o Zoom para fazer uma meditação. E uma das meditações que eu canalizei para fazer, para a galera que estava lá, tinha a ativação da essência do ser a partir de uma pérola. E aí eles me falavam para... calhou super, assim, com a meditação que você fez agora. E eles falavam muito, assim, é como se o meu coração tivesse esse presente para dar, saca? Não sei. Exatamente. Porque quando a gente colhe os símbolos, a gente está em um círculo, né? Então a gente está colhendo símbolos e cada um tirou uma coisa. Ah, a pessoa saiu, sei lá, uma pena, para o outro saiu, sei lá, uma ampulheta. E esse símbolo, quando a gente está em grupo, esse símbolo é de todo mundo, é da pessoa, veio do inconsciente da pessoa, mas é um presente para todos ali do círculo. Porque tudo é sempre individual e coletivo ao mesmo tempo. Então, e teve uma professora linda que eu tenho, a Angela Droghetti, que a gente fez uma vez uma vivência de lua nova, eu acho. E daí todo mundo falou, símbolo tal, símbolo tal. E daí ela foi anotando, tá. Aí depois ela fez uma imagem com os símbolos que cada um tinha tirado. Gente, que coisa mais linda. É o presente que a gente recebeu dentro daquela vivência. Legal. Que é único, né? Nunca se repete. É muito difícil repetir o símbolo, repetir alguma coisa assim. A cor da rosa muda. E algumas pessoas não veem rosa, vê outra flor, mas normalmente é a rosa. E como todo mundo se complementa, como cada pessoa tem aquilo de mais precioso, tem um símbolo de poder, tem uma energia de poder. Não é para colocar, ele viu uma pedra azul, então o dele é melhor. Nossa, mas jamais. A cor dela era assim. Cara, entende o seu próprio poder como melhor e aquilo que é necessário para o teu desenvolvimento, para a tua evolução. E aí, quando a gente tem esse entendimento do sagrado que nós somos, não é só o sagrado que há em nós, mas é o sagrado que nós somos. Sim. O próprio trabalho espiritual, ele toma um outro rumo, né, Paty? E o xamanismo matricial, a Carminha, é uma figura, você tem que conhecer. Ela é uma leonina, assim, maravilhosa. E ela brincou até... Inclusive, no domingo agora, dia 20, foi a comemoração dos 30 anos da Pagéia, né? E daí, e eles falaram assim, a gente tem a parte sagrada e tem a parte profana, porque tudo tem que estar em complemento, não é só um lado, não é só céu, não é só terra. E daí ela brincou e falou, tô curiosa para ver a parte profana. Adoro. Ela, assim,
uma anciã, que é iluminada, assim, não tem como, toda vez que você olha pra ela, você fala, nossa, como ela tá bonita, porque ela tem uma luz, assim, ela é uma visionária, realmente, né? E é uma inspiração para todo mundo lá, e deixou esse legado, né? A história dela é esse legado que a gente está multiplicando. Então, muitas pessoas já se formaram na Paz-Geia. E realmente acho que é algo que vai ficar mais conhecido agora, porque tem muitas pessoas buscando esse conhecimento, né? Exato. Eu sinto muito, que eu percebo, é que até por conta de todos os movimentos que o planeta tem feito, essa inquietação das pessoas, ela tem se tornado cada vez mais latente. Essa questão de perceber que, olha, pera lá, não pode ser só isso. Não dá para ser só Exato. isso. Tem algo a mais. E aí esses caminhos alternativos, eles acabam se tornando também uma alternativa, bem dizer, né? Para essas pessoas que sabem que o quadradinho não encaixa mais, que não dá mais para pensar naquele formato tradicional que a gente viveu a religiosidade por muitos e muitos anos, mas precisa ter esse contato. E aí os caminhos acabam se abrindo nesse sentido. Esse é o meu sentir. Uhum. Energeticamente a gente sente, né, Paty? Não tem como. Você já viu aquele... Eu não lembro de onde que é, mas tem um cara falando assim, eles dirigem numa coisa quadrada para chegar num escritório que é uma coisa quadrada. Tudo é quadrado, tudo para eles é quadrado, sendo que a Terra é redonda, gente, a Terra é redonda, tá? A Terra é redonda, tudo né? O feminino, é esse ciclo, o ciclo da natureza e tudo mais, os ciclos, né? Os ciclos da lua, tudo é em círculo. A nossa vida toda aqui no planeta, ela é em ciclos e círculos. E a gente se condicionou em caixas. Então tá muito errado o jeito que a gente tá vivendo. Só que agora nós somos xamãs urbanos porque não tem como voltar ao que era antes. A gente não pode voltar, mas a gente tem que atualizar a consciência resgatando os saberes ancestrais e respeitando os guardiões desses saberes ancestrais, que são os povos originários, tão desrespeitados no nosso país, em muitos outros, mas no nosso país é absurdamente desrespeitado, né? E é importante a gente falar disso, né? Porque não é à toa que está pegando fogo aí tantos biomas brasileiros por causa desse desrespeito à natureza e a esses guardiões da floresta, né? Porque sem eles já não teria mais nada, né? O verde já teria ido embora de todos os lugares. Então, resgatar esses saberes ancestrais, algumas pessoas se incomodam com isso, acham que é roubar, né? Roubado dos povos originais. E não é, a gente pegar com respeito, dizendo que honrar e dizer que pegou deles, né? A gente não pode ficar usando certas coisas e não citar a fonte, né? Eu fico louca com isso, gente. A gente tem que falar, isso é uma sabedoria de tal tradição, de tal povo. Porque, por exemplo, até a constelação familiar vem da análise do Bert Hellinger sobre tribos. Tudo é xamanismo, gente. Você vai ver, bênção do útero é puro xamanismo. É xamanismo, gente. Só que com uma roupagem palatável para as pessoas, porque elas acham o xamanismo um negócio meio esquisito. Mas tudo isso é xamanismo, vocês podem ter certeza. É uma sabedoria... Todo mundo muda, mas todo mundo bebe ali na base. Exatamente. E principalmente, Paty, a gente beber da fonte, honrar a fonte, e mais do que isso, não sejamos hipócritas. De achar que a gente pode fazer um banho com uma erva e arrancar uma árvore ao mesmo tempo. Não dá. Exato. Não dá, é incoerente. A gente não pode abrir os olhos para uma coisa e fechar os olhos para outra, entende? Sim. Sejamos mais coerentes com aquilo que a gente pratica na vida, trazendo realmente essa consciência para o dia a dia. Paty, 1 minutinho já. Eita! Tananana, terminando. Gratidão, pessoal, pela presença. Espero ter contribuído com vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode me chamar no direct. E é uma honra, né, participar desse movimento. Espero que eu tenha acrescentado também, que algumas luzes tenham se acendido nos corações e nas mentes. Com muita honra e gratidão. Eu sou Paty Rossetti, assim falei. Arro, axé, aloha, namastê. Gratidão, 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 gratidão pela irmandade até, pela parceria de vida. Gratidão por toda a partilha. Que a gente faça isso muito, muito, muito mais vezes.
E diante dos movimentos que o cosmos tem feito, a gente vai fazer realmente muito mais coisa junto. E a gente está aqui todo mundo para crescer, evoluir, para se curar e para auxiliar o irmão na cura também. Que a gente possa sempre agir em coerência com esse conhecimento. Gratidão imensa pela escuta de vocês. Amanhã às 9 horas tem mais e vai lá seguir a Paty. Beijo! Beijos!